Toda criança merece crescer com segurança, cuidado e oportunidades. Este é o podcast Criança Segura, um espaço para conversar, aprender e compartilhar informações que ajudam a proteger crianças e adolescentes. Uma iniciativa da Aldeias Infantis SOS e da Goiôerê FM, porque proteger a infância é responsabilidade de todos. Toda criança merece crescer com segurança, cuidado e oportunidades. Esse é o podcast Criança Segura, um espaço para conversar, aprender e compartilhar informações que ajudam a proteger as crianças e adolescentes. Uma iniciativa da Aldeias Infantis SOS juntamente com a rádio Goiôerê FM, porque proteger a infância é responsabilidade de todos. Eu sou o Marcel Seco, sou gerente de comunicação aqui na organização e é um prazer enorme estar aqui conduzindo esse trabalho inédito para a nossa organização sobre um tema super importante, né? Afinal, para você, nossa audiência, não deve fazer ideia de quantas crianças são internadas diariamente no Brasil por conta de acidentes que são completamente evitáveis, né? Só para vocês terem uma ideia de alguns números do que a gente vai tratar por aqui hoje, em apenas um ano foram mais de 128 mil internações. Isso representa 357 crianças por dia. Ou seja, só nesse momento de troca aqui, de interação que você vai ter com os nossos convidados, aproximadamente 15 crianças vão estar sendo internadas em algum lugar do Brasil. Ou seja, só esses números já dá para entender a relevância de a gente ter um podcast com o tema do Criança Segura. Hoje o podcast Criança Segura recebe um convidado especial para ampliar nossa conversa com conhecimento, experiência e novas perspectivas sobre a proteção da infância. Seja bem-vindo! Mas eu não estou aqui hoje sozinho, né? A gente vai receber, na verdade, ao longo da nossa temporada, uma série de convidados. E hoje eu estou aqui com 3 profissionais aí extremamente relevantes nesse processo do Criança Segura. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao colega José Carlos Sturza, que é cientista social, pesquisador e gestor do projeto Criança Segura. Obrigado pela presença. Estamos também com a doutora Simone Habib, que é cirurgiã pediátrica e idealizadora da ONG Criança Segura, que foi a percussora desse trabalho que a Aldeias Infantis SOS está realizando. E hoje ela é conselheira da nossa organização. Seja bem-vinda, doutora Simone. Olá, Marcel. Olá a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer estar com vocês. Maravilha. E completando esse time de altamente competente para falar sobre cuidados de crianças e adolescentes, temos também o doutor Antônio Peripato, que é enfermeiro e mestre e docente da Fundação Hermínio Ometo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcel, José, doutora Simone. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento e aprendendo junto com vocês também. Maravilha, sempre um prazer. Então, como eu estava dizendo, né, hoje é o primeiro episódio, na verdade, desse podcast. Vai ter uma temporada inteira aí, sempre em produção em conjunto com a Rádio Goiôerê FM, nossos parceiros nessa iniciativa. Mas sem mais delongas, né, porque os números clamam esse tipo de informação, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui pedindo para que os nossos convidados façam um resumo breve, se possível, em uma frase, do porquê se dedicam aos cuidados com a infância. Zé Carlos, vamos conversar com você, então, que está hoje à frente do projeto Criança Segura aqui na Aldeias Infantis? Olha, porque é um dever ético nosso, né, das pessoas adultas, das pessoas que estão há mais tempo no mundo, cuidar da infância, né? Cuidar da infância para que ela tenha todas as possibilidades de se desenvolver bem, né, e segura. E é né, uma das missões aí centrais das Aldeias Infantis SOS. Então, acho que é isso, esse é o motivo, e em respeito, né, ao legado daqueles e daquelas que não tiveram essa oportunidade. Então, acho que é um dever ético. Maravilha, obrigado por ter sido tão sucinto, importante para a gente cumprir os nossos horários aqui na grade da Goiôerê FM. E agora eu passo a palavra então para o doutor Antônio responder aí o porquê desse trabalho dedicado ao cuidado de crianças. Bom, Marcel, porque eu entendo que nenhuma criança deveria sofrer ou perder a vida por um trauma, né, por um acidente que poderia ser evitado.
a gente entende que a prevenção é mais importante do que qualquer tratamento. E esse é um compromisso que nós temos, todos nós devemos ter, em salvar as vidas dessas crianças que poderiam ser evitadas. Maravilha. E temos também, obviamente, o depoimento da doutora Simone, né? Outra profissional da área de saúde aí que lida diretamente com as crianças. Doutora Simone, qual que é a importância desse trabalho do Criança Segura, você que tem todo esse histórico junto a essa causa? Bom, primeiro porque eu acho que a vida de uma criança é de valor inestimável. Então, se o que a gente fizer para prevenir sofrimento e internações e mortes de qualquer criança, isso, nem que a gente consiga ajudar uma apenas, isso já valeu, né? Então, eu acho que o valor de uma criança é inestimável para ela, para a família, para a nossa sociedade, né? Então, e por que que eu comecei a falar nessa história de prevenção? Eu fui responsável por trazer protocolos de atendimento de traumatizados lá para a Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, há muitos anos atrás, e fui responsável pela educação no atendimento, que é muito importante, né? Só que chega um dia em que você fez o atendimento todo ok, mas uma criança que era completamente normal fica com uma sequela permanente. E aí, nesse dia, você vai perguntar se você tinha uma vacina para isso, né? E a vacina é a prevenção, que são medidas extremamente simples e fáceis, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar a respeito nessa série de conversas que a gente vai ter aqui, e que qualquer pessoa pode ter, né? E isso evita muito sofrimento, muita dor para muita gente. Então, eu acho que a gente precisa, como um todo, fortalecer essa cultura de prevenção, eh, no nosso país, que ela é fraca para tudo, né? Mas especialmente, infelizmente, mas especialmente para as crianças, eu acho que é muito simples a gente conseguir prevenir tanto sofrimento. Então, foi por isso que eu comecei a trabalhar com isso. E a gente teve muito prazer de ter resultados muito bons, né, durante a vida da criança segura. A gente teve a felicidade de ser acolhida generosamente pelas aldeias infantis nos últimos anos, e a gente pode comemorar e celebrar juntos a diminuição de 53% das mortes em 20 anos de trabalho aqui no Brasil, né? Então, que a gente continue trabalhando junto, não só nós, mas toda a sociedade, para que isso prossiga. Maravilha, mais um dado aí importante, né, desse trabalho que me permite já conectar com o amigo José Carlos para que ele possa comentar um pouquinho, né? O projeto Criança Segura, o podcast do Criança Segura é uma novidade na nossa programação aqui da Goiânia FM e na estrutura de trabalho da Aldeias Infantis SOS. E queria que o José Carlos, que hoje coordena esse estudo, esse trabalho na nossa organização, pudesse explicar por que justamente agora nós demos esse passo e evoluímos para a produção desse canal. Então, Marcel, é o quinto ano, né? Vamos já para o sexto ano que as aldeias infantis SOS assumiram o legado do Criança Segura, né? Este ano são 25 anos de atuação no Brasil dessa iniciativa aí de poupar sofrimento, né? De preservar vidas. Então, nós pensamos que, apesar de ser muito importante, né, os espaços da grande mídia, né, para eventualmente nós darmos uma entrevista, divulgarmos alguns dados, nós também teríamos que ter uma busca de um canal direto com a população, dentro das nossas possibilidades, das possibilidades da rede de atendimento no Brasil, e daí surgiu essa ideia, né? Temos aí a Rádio Goiôerê FM ali no Paraná, né? Temos uma rede nacional aí, que as aldeias, né, têm trabalho em todas as regiões do Brasil, e fazemos parte de uma série de redes e coalizões no país, né? Então a gente pode levar esse tema, porque na verdade este aqui é um dos temas centrais da prevenção no Brasil. Apesar do destaque do Estatuto da Criança e do Adolescente para a prevenção, lá no artigo 70, ações de prevenção efetiva são muito poucas, né? E essa aqui é uma ação efetiva, com dados já, né? Isso que a doutora Simone traz é dado, é legado já desse projeto.
Então, o desafio da gente poder falar para além do espelho, né? Para além de nós mesmos, a gente poder comunicar para mais pessoas e, eventualmente, né, como diz a doutora Simone, apoiar que muitas crianças e adolescentes tenham uma chance melhor, né, de vida, suas mães, pais e outros cuidadores também, né? Inclusive para deixar um legado, né, bastante positivo aí para a vida de seus filhos e filhas. Perfeito. E aí eu conecto então, né, até pela deixa que você me deixou aqui. Então, Simone, né, como a senhora já adiantou um pouquinho, a senhora trabalha há bastante tempo já com a causa do Criança Segura, foi idealizadora da ONG que tinha esse nome, né, e como você bem pontuou, foi acolhida carinhosamente pela nossa organização. É um trabalho tão importante, mas ainda com números muito graves, né, do ponto de vista de internações e do ponto de vista de serem acidentes completamente evitáveis, né? Por que ainda isso justifica, na verdade, o porquê de ainda precisarmos falar tanto de prevenção de acidente como a gente está fazendo aqui agora? Marcel, sim, porque essa é a primeira causa de morte de crianças até 14 anos de idade. E nos países em que você não tem essa causa como mortalidade, existem sistemas de prevenção de acidentes muito eficientes. Então, esse é o tipo do trabalho que se deixa de ser feito, e parece que é uma coisa de bastidor, né? Mas é de verdade no dia a dia, né? No cuidado que a sociedade inteira tem que ter com a criança, né? Especialmente a família, mas todo mundo, né? É, Se você deixa de ter esses mecanismos de prevenção, começa a aumentar de novo essa causa de mortalidade, né? Então a gente tem que falar disso constantemente, certo? Porque depende também de uma coisa que é muito difícil de fazer em cada um de nós, que é mudar o nosso comportamento, né? A coisa mais difícil, né? Por outro lado, é muito mais fácil a gente prevenir os acidentes não intencionais, que é o foco do nosso trabalho, da nossa conversa aqui, do que prevenir coisas relacionadas à violência, que nós somos bombardeados 24 horas por dia em toda a mídia, né? Mas de forma muito interessante, e isso é um alento, a maioria dos acidentes em crianças são evitáveis e não são decorrentes de violência. Eles são decorrentes de coisas muito corriqueiras dentro de casa, ao redor da casa, na escola, né? No transporte da criança de forma segura, né? Dentro de um veículo, por exemplo, prevenindo quedas, afogamentos, com cuidados muito simples. Essa é a maior causa de mortalidade, não é a violência, apesar de se falar de violência o tempo inteiro na televisão. Para essa faixa etária, não é a maior causa. O que quer dizer que é muito mais simples de resolver, mas a gente precisa estar junto para fazer isso. Ah, com certeza. Eu acho que para falar um pouquinho do impacto disso, né, até na saúde pública, em políticas de saúde pública, nós temos aqui a experiência e o relato que eu gostaria que o doutor Antônio desse para a gente, né? Que o doutor Antônio atendendo os pacientes está ali na ponta, né? Esses números que eu trouxe no começo da nossa conversa, realmente refletem a realidade do dia a dia nos hospitais, doutor? Poxa, Marcel, infelizmente refletem. E talvez eles sejam ainda maiores, a realidade seja ainda mais impactante do que esses números eles podem mostrar para a gente. Todo dia, né? Todo dia chegam crianças vítimas de queda, de queimaduras, de intoxicações, afogamentos e o principal de todos, né, que nós vamos trabalhar aqui nos próximos programas, que são os sinistros de trânsito, né, os acidentes, dito acidentes de trânsito, atropelamentos, né, colisões. Então é mais difícil perceber que na maioria dessas situações, como a doutora Simone falou, 90% desses casos, né, poderiam ter sido evitados com medidas simples, ou seja, né,
totalmente preveníveis nesses eventos. Então, como enfermeiro, né, como pesquisador de quem vive nos últimos anos a prevenção do trauma, eu posso dizer que muitos desses acontecimentos, desses traumas, poderiam sim ter sido evitados com algumas medidas simples e que podem mudar todo um desfecho de uma vida, de uma casa, de uma família, né? Estou dizendo sequelas não só físicas, mas sequelas psíquicas, emocionais, sociais, para toda uma vida. Isso a gente vai trabalhar nos próximos programas aqui, mas a gente vai falar sobre como a gente evitar essas lesões, né, não intencionais dentro de casa, dentro da escola, ao redor da escola, durante o lazer, né? Então, essas medidas que podem fazer a diferença dentro dos nossos atendimentos. O melhor atendimento é aquele que não acontece. É quase a mesma lógica do seguro, né? Que a gente tem o seguro para não utilizar, né? Pede para não utilizar, assim como os hospitais também têm a UTI ali de respaldo, mas a intenção é obviamente que ninguém precise utilizar. E até para contextualizar um pouquinho, eu acho que a gente já está dando alguns temperinhos aí do quão importante vai ser essa temporada para os nossos seguidores, aí para os nossos ouvintes da Rádio Goiôerê FM. Esses dados que nós estamos discutindo aqui faz parte desse estudo que a Aldeias Infantis SOS realiza dentro do projeto Criança Segura e que foi coordenado pelo amigo José Carlos Sturza, né? E para falar um pouquinho sobre esses dados que são extraídos aí do levantamento dos resultados, né, de internações e óbitos divulgados pelo DataSUS, eu gostaria de fazer a pergunta, José Carlos, qual foi o dado na análise desse último ano que mais se surpreendeu nesse estudo? Olha, Marcel, na verdade foram vários, né? Foram vários. Um dos primeiros, né? Quer dizer, é a gente se deparar, porque eu conduzi um estudo, né? Eu sou cientista social, eu conduzi um estudo dos últimos 10 anos, né? Das internações hospitalares por conta, né? De acidentes e sinistros. E várias dos tipos de acidente que a gente mapeia no projeto, né? Quedas, queimaduras, sinistros de trânsito, afogamentos, sufocações, armas de fogo, né, e outros acidentes, vários deles tiveram o maior número, a maior frequência em 2025. Né? Isso chamou muito atenção, inclusive foi um dos motivadores a gente pensar, né, essa ampliação do nosso diálogo com a sociedade, porque a gente pode estar, infelizmente, como em outros indicadores sociais, tendo uma espiral de crescimento e não de decréscimo. E isso é muito grave, né? Isso é muito grave, isso clama pela nossa atuação. Uma outra coisa, apesar de ser razoavelmente esperado, tendo em vista as desigualdades regionais do nosso país, do ponto de vista socioeconômico e da infraestrutura pública, né, de apoio às crianças, adolescentes e suas famílias, uma grande centralização, né, de hospitalizações nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, né? Só para você ter uma ideia, né, a gente desenhou ali na projeção por 100 mil habitantes, né? Porque se a gente fosse ver só o número em si, São Paulo, né? Em tudo que é coisa estaria com mais número, ou a região sudeste. Mas a gente foi fazer ali uma escala por 100 mil habitantes e o Pará, né? O Pará, com uma taxa de 120 internações ano, né, de crianças e adolescentes até 14 anos, lidera o ranking nacional e nós só temos um estado das regiões sul e sudeste entre os 10 estados que mais pontuaram, né, que foi o Paraná, inclusive, onde a gente ficou em sexto. Né, que inclusive nos chamou a atenção muito e acho que foi um acerto, né, essa aposta aí na rádio, no sentido da gente difundir essa discussão. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, especialmente no dado de quedas, né, é que nós temos um número importante, quase a metade dos registros de quedas, né, que a gente tem ali acidentais, não tem registro da sua origem.
Qual o tipo de queda? Por que houve a queda? Qual foi o motivador? E isso é muito grave, Marcel, porque quedas em todos os países do mundo, e no nosso também, em todas as faixas de idade, é uma das categorias que às vezes esconde, né, outras situações que não acidentes, né, eventualmente lesões intencionais, né? E por outro lado, a gente ter um número tão grande, especialmente em quedas, e depois secundariamente ali também um pouco em queimaduras, é grave por quê? Porque a gente não tem os melhores instrumentos, os melhores indicadores para campanhas de prevenção, né? Justamente isso, essa conversa, esse diálogo, né, com mães, pais, responsáveis, com as próprias crianças e adolescentes, que a gente pode também fazer, dependendo da idade, né, para saber que campanhas, que tipo de acidentes e sinistros de fato mais acontecem. E tem alguns estados, inclusive, que pontuam muito nisso, assim, tendo às vezes a maior parte dos acidentes, né, de determinada área nesse não registro que é não ter a fonte. Nós sabemos, né, que uma parte, de fato, não tem como, dependendo do tempo decorrido do acidente ou do número de testemunhas, enfim, uma série de coisas podem, né, levar a não se ter o dado, mas mais de 15, 20% já é um dado preocupante, né? Então a gente até aproveita, Marcel, eu vou encerrando aqui, mas assim, para primeiro, claro, agradecer a todas as pessoas profissionais do SUS, né? Especialmente nós estamos falando aqui da atenção especializada do SUS, né? Hospitais, hospitais. Mas a gente clama para que haja uma busca de melhorar esse dado, né? Que a gente diminua esse número de internações sem se saber que tipo de queda foi, né? Qual foi o agente causador, e, tanto em quedas quanto em queimaduras, né? Então eu coloco aqui isso como um destaque assim importante. E por último, um dado que me chamou a atenção que eu de fato não sabia, eu desconhecia e aí fiquei sabendo nesta pesquisa, né? É que quando a gente fala de afogamentos, né, no Brasil, nós falamos basicamente de crianças e adolescentes, porque, na verdade, crianças e adolescentes até 14 anos, né, nem todos os adolescentes, né, só até 14 anos, já respondem por praticamente 50% de todas as internações hospitalares por, né, acidentes que envolvem pessoas afogadas. Então, isso é um número bastante alto, né, quando a gente pensa que no conjunto geral das internações hospitalares por acidente, até 14 anos responde por quase 10%, 9,7%. Né? Então, quando a gente vê que afogamentos é bem mais, né, isso nos deve chamar atenção. E o relatório que a gente está entregando para a sociedade, Marcel, no dia de hoje, né, publicamente e tudo mais, ele vai trazer informações para todos os estados do Brasil, para todas as regiões. Né? Então, conselhos de direitos, conselhos tutelares, conselhos de educação, conselhos de saúde, né, vão ter bastante material para pensar políticas públicas para a sua região e para o seu estado. Né? Acho que isso é bastante importante e me chamou atenção nesse trabalho, porque acho que a gente vai estar entregando aí uma ação de utilidade pública bastante relevante. Opa, com certeza, Zé. Eu acho que você traz alguns relatos importantes e apesar de você ter encerrado sua fala focando um pouco mais na parte dos afogamentos, eu queria voltar no ponto da queda, né? Porque é o maior dado, né? É o resultado mais elevado dos apontamentos que nós fizemos. E aí queria perguntar para a doutora Simone, o que esse número tão alto de quedas, entre aspas, esconde ou revela nas entrelinhas dessas informações? É, bom, antes de responder e aprofundar um pouco isso, Marcel, eu vou me permitir pontuar também, pegar o gancho que o José Carlos acabou de falar sobre afogamento, que a gente falou de afogamento que chega vivo ao hospital, que são esses números que ele disse. Mas o afogamento é a segunda causa maior de mortalidade no nosso país, e isso é uma coisa muito grave. Isso não quer dizer que todos os afogamentos aconteçam em piscinas e praias, isso é outra informação importante. Que eles acontecem com pequenas quantidades de água dentro de casa também, né? E principalmente, muito mais frequentemente. Então, bacias, banheiras, tanque cheio, até uma poça de água numa criança pequenininha é capaz de fazer com que ela possa se afogar.
porque não precisa inundar a via aérea da criança para ela se afogar, né? Ela tem um reflexo muito importante e a criança fecha a glote e ela acaba não conseguindo respirar, né? Então, fechado esse parênteses, que não é só internação, mas é mortalidade também, né? E a gente, obviamente, quer dar, sempre ter um discurso positivo, mas é importante também não omitir a realidade, né? Eu acho que, voltando para a sua pergunta a respeito das quedas, o nosso estudo da livre docência, assim, existem. O nosso sonho é que isso seja de notificação compulsória, com todos os detalhes, como o Zé Carlos queria. E nós propusemos uma ficha na nossa livre docência para que fosse assim, né? Não para que isso fosse mais uma coisa burocrática para quem está no atendimento, já assoberbado com todas as coisas que precisa fazer, ter para fazer. Mas, por outro lado, a gente precisa saber detalhes para a gente poder planejar ações pontuais que sejam eficazes, focadas nas prioridades, até para você priorizar. Então, por exemplo, pode ter queda da própria altura, pode ter queda do trocador, pode ter queda da cama, pode ter queda da janela, pode ter queda da sacada, pode, entendeu? Pode ter um monte de coisas e a gente precisa saber melhor por quê. Independente de qual seja a queda, eu acho que o ponto em comum é que, além de a gente ter dispositivos de segurança importantes para todos os tipos de prevenção de qualquer trauma, por exemplo, a proteção de uma janela, né? Para a criança não cair da janela, tá certo? É muito importante a qualidade do cuidado. Eu não posso terceirizar para um dispositivo o cuidado de uma criança. Então, sempre precisa ter um adulto bem orientado que possa prover esse cuidado, tá? Por quê? Queda da própria altura, ninguém de nós aprendeu a andar sem cair, certo? Mas ninguém de nós caiu de 15 andares para aprender a andar, né? Então, a gente precisa de ambientes seguros que a gente possa explorar para começar a ter a nossa autonomia. E precisamos de ter um cuidado de alguém bem orientado, que saiba os riscos que a criança não sabe aferir, que ela não tem essa maturidade, né? E que ela precisa adquirir com o tempo e com a orientação e o modelo dos adultos que estão ao redor dela, porque a criança aprende muito mais com o modelo do que você está falando para ela fazer ou não fazer. Então, acho que a importância do cuidado, da qualidade do cuidado é muito importante, como um denominador comum, né, para as quedas. Mas coisas muito simples, do tipo proteger escadas para não haver quedas da escada. Não facilitar deixando um banquinho perto de uma estante para que a criança possa subir, né? Porque eles são muito criativos, né? Ou subir também num suporte de televisão, porque a televisão cai em cima da criança, não deixar tapete em chão encerado, por exemplo, ou liso, né, que a criança pode escorregar. Então, são medidas muito simples, de coisas muito corriqueiras, né, mas que alguém com um olhar treinado, né, para olhar isso e os potenciais riscos, onde quer que a pessoa vá com a criança, né, que possa olhar e estar atento para esses riscos, né. Acho que, por enquanto, era isso que eu queria falar de quedas, mas a gente pode aprofundar depois. Não, sim, e com certeza, como a gente falou há pouco, né, teremos uma temporada inteira aí para aprofundar. O próprio Antônio já deixou um pouquinho essa ideia de que teremos programas específicos para falar sobre temas mais detalhados, né, das causas desses acidentes. E, Antônio, essa realidade de fato das quedas, né, você que escuta muito, provavelmente, os cuidadores que levam as crianças naquele ato de desespero para tentar um socorro, alguma coisa, é, com, esse número representa de fato o seu dia a dia lá na unidade hospitalar?
as famílias realmente trazem muitos relatos de quedas e as quedas realmente são bobas, entre aspas, como queda da própria altura, escada ou outros acidentes mais evitáveis. Pois é, Marcelo, isso que é triste, né? As quedas, quando a gente vai representar o Criança Segura, né, aldeias infantis nas palestras, muitas vezes essas palestras são voltadas inclusive para as crianças, e a gente costuma dizer que as quedas são o bicho-papão, né, das internações. Literalmente são elas que predominam aí. E é muito difícil para a gente que está do outro lado, recebendo, né, ali, trabalhando no SAMU ou no pronto-socorro, né, no atendimento pré-hospitalar, no intra-hospitalar, receber não só essa criança, mas a família dessa criança que, desesperada, né, entende que foi uma medida, foi um segundo, que foi um acidente. Eu vou frisar bem essa palavra acidente, Marcel, porque é algo que a gente fala bastante nas nossas comunicações, né? Quando a gente fala de queda ou de qualquer outra coisa que a gente vai trabalhar aqui nos próximos programas, realmente, será que foi um acidente? Será que foi um acidente se a gente deixou um móvel do lado da janela e se essa janela estava sem a rede de proteção? Será que foi um acidente deixar uma criança brincar num piso escorregadio, molhado, e ela correr para um lado e para o outro? Será que foi acidente se a gente deixou a criança brincar num playground que a gente não visualizou, que a gente não verificou os riscos, né? Será que foi um acidente a gente deixar a criança sair com a bicicleta sem nenhum mecanismo de proteção? Então, essa provocação que eu faço, que eu costumo fazer, se 90% dos casos, né, são evitáveis, então não foi acidente, né? Foi um trauma, sim, previsível e prevenível, né? Então, quando a gente fala acidente, a gente coloca no acaso. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa começar a colocar, né? É, então, sim, a gente recebe muitas quedas, né, de berços, de camas, muitas vezes uma queda simples, né, que parece ser muito simples, uma queda do berço, né, a criança, por alguns segundos, a mãe, o pai, aquele que está ali, né, na troca de uma fralda, por exemplo, deixa uma das mãos fora, né, da criança, longe da criança, e é o suficiente para que ela caia. E tenha um trauma grave, muitas vezes, uma lesão cerebral, inclusive. Então, essas, né, outras, como, por exemplo, quedas de bicicleta, patinete, né, quedas de árvores, quedas de parquinhos, de playgrounds, né, infelizmente a gente vê muito isso nas mídias, né, e a gente encontra muito essas lesões, fraturas, lesões cranianas, né, lesões de coluna, e que quando não só internam, levam a vida da criança, né? E o ponto que a gente precisa destacar também é que ela não faz isso porque simplesmente ela é criança, porque ela é arteira. Ela faz isso porque, como a doutora Simone falou, ela faz parte da infância, né? É natural, ela precisa ser curiosa. Inclusive faz parte do desenvolvimento dela, né? Ela se desenvolve, adquire habilidades motoras, inclusive, né? Durante seu crescimento. Mas a gente precisa dar essa segurança para a criança, porque muitas vezes ela não tem essa capacidade ainda de reconhecer o perigo e nem entende o não, né? Quando a gente fala não para uma criança, muitas vezes ela entende, olha, mas espera, se eu consigo fazer, por que eu não posso fazer? Então, é muito difícil, né? Muitas vezes para ela entender o não, principalmente na primeira infância. Então, é isso que a gente quer, né? Garantir que a criança tenha um desenvolvimento, mas um desenvolvimento num ambiente seguro, num ambiente planejado, para reduzir esses riscos e minimizar essas consequências de um eventual acidente. Com certeza. Então, vou pedir permissão para os colegas, como a gente já está falando bastante de prevenção, afinal, o que a gente tem trazido aqui é que a gente não precisa ter a criança numa redoma de vidro, pelo contrário, né? A criança tem que ter esse direito, tem que ter essa liberdade de poder brincar e brincar com as brincadeiras longe das telas, por assim dizer, né?
é andar de bicicleta, é brincar num parquinho, ter interação até com outras crianças, mas realmente tudo isso com a supervisão de um adulto, de um cuidador, com cuidado prévio até desses locais onde que essa criança vai interagir, né, vai brincar. E aí, para falar um pouquinho, né, até conectando o tema com a prevenção, eu gostaria de direcionar essa pergunta para o amigo José Carlos. Qual você indicaria como uma primeira mudança para que as famílias possam fazer ainda hoje, se for o caso, para garantir uma maior segurança e a gente reduzir, continuar reduzindo esses números de internações ou acidentes com crianças? Primeiro, pensar que pode acontecer na nossa casa. Pode acontecer com o nosso filho, nossa filha, neto, afilhado, enfim, sobrinho, pode acontecer conosco, né? Acho que é uma primeira mudança de paradigma, né? Porque quando a gente não pensa nisso, às vezes, né, o cuidado fica meio que relegado a um segundo plano, né? A segunda coisa é também, e a gente não falou nisso aqui ainda, mas é um dado importante, cuidar com a nossa presença e a distração com as redes sociais e com os celulares, né? Está sendo cada vez mais seguido, né, acidentes de trânsito envolvendo ou não crianças e adolescentes, mas já tem vários, né, envolvendo criança e adolescente, onde, né, o adulto cuidador, a pessoa adulta cuidadora, seja lá quem ela for, estava, né, no celular, né, atravessando a rua com a criança, né, de mão dada de qualquer jeito, enfim, ou nem de mão dada e no celular. De novo, a gente não quer aqui nem criminalizar ninguém, nem que as pessoas carreguem um trauma desnecessário, mas ser adulto tem algumas exigências nossas de postura, né, de cuidado mesmo com o outro, que são diferentes de criança com criança, adolescente com criança. Então, esse lugar do cuidado exige de nós maior atenção, né? E exige das comunidades, dos poderes públicos também, suporte às famílias, né? Inclusive suporte às famílias monoparentais, por exemplo, são mais de 11 milhões no Brasil. Nós já temos uma discussão importante em todas as áreas de conhecimento sobre a questão da sobrecarga da mulher no cuidado, inclusive hoje já se discute o burnout materno, né? Como algo existente e com já, vamos dizer assim, indicadores precisos, né, da sua existência, e isso eventualmente, Marcel, pode significar sim maior risco de acidentes com as crianças, né, consigo mesmo e também com as crianças. Então, é importante que a gente olhe para essas coisas para poder apoiar, né? E a gente se coloque nisso. Nós, por exemplo, homens, vou falar aqui agora de gênero, né? Quer dizer, homem não tem que ajudar a cuidar, né? O pai, o avô, enfim, o padrasto, o irmão mais velho, adulto especialmente, né? Que está ali com crianças e adolescentes, quer dizer, ele é parte do cuidado, não é da exceção do cuidado, né? Isso não é uma obrigação das mulheres, embora culturalmente a gente prepare desde menina, né, a mulher para ser cuidadora e não prepare historicamente os homens para isso. Mas muitos homens têm dado uma guinada nesse sentido no Brasil e nós precisamos mais políticas públicas que não, vamos dizer assim, autorizem, né, essa falta de presença do homem no cuidado da nossa infância e adolescência. Só para contribuir um pouco, né? E, doutora Simone, a senhora acredita que, até pegando o gancho nesse depoimento, que esse seria um dos erros mais comuns que as famílias cometem, de repente, somente delegar o cuidado à figura materna, ou à figura feminina, ou que outro tipo de erro comum acontece nesse cuidado das crianças que favorece a ocorrência dos acidentes? Eu acho que o mais comum é o celular e a rede social. Porque você acaba mergulhando aqui na telinha e às vezes desconecta. Então, eu acho que tanto para você criar vínculos saudáveis e amorosos com as crianças, né? Que você tenha oportunidades de brincar com as crianças fora das telas, né? E criar esses espaços tão importantes, né? De relacionamento com elas, né? Você precisa ficar longe disso em algum momento. A gente entende, todos nós temos demandas de trabalho o tempo inteiro por causa do celular, né? Por exemplo, mas às vezes, se você está com a criança sendo responsável por ela, desculpem,
vocês precisam prestar atenção nisso. Aumentou muito o número de atropelamento, por exemplo, por causa do celular, porque as pessoas continuam olhando na tela e não olham para atravessar a rua, né? E se a criança está junto, a mesma coisa, né? Em relação a gênero, na nossa pesquisa também, Marcel, de forma interessante, ser cuidado pelo sexo masculino esteve associado de forma estatisticamente significativa à gravidade de acidentes, tá? Porém, isso não quer dizer nada contra os homens, muito pelo contrário, tá bom? Mas a gente acha, isso não foi o escopo da nossa pesquisa, mas isso possa estar escondendo outros tipos de problemas, do tipo uso de drogas, álcool, desemprego, né? E isso não foi o escopo da nossa pesquisa, tá? Então, houve sim, mas isso pode estar escondendo outras dores e não necessariamente estar vinculada ao gênero em si, né? Mas, novamente, é a qualidade do cuidado, independente de quem o faça, que é o mais importante, né? Ó, eu me atrapalhando com a tecnologia aqui, desculpa. E, doutor Antônio, que dica que a gente pode dar para as famílias, né, para a gente tentar reverter um pouquinho desse cenário e trazer um pouco de conscientização? Acho que é um dos propósitos até desse canal, desse programa, é ajudar nessa conscientização coletiva. Que dicas que a gente pode deixar para os nossos ouvintes aí que estão com as crianças em casa hoje? Como cuidar melhor das crianças para evitar esses acidentes? Poxa, bem legal você falar sobre isso agora. Bom, eu posso dizer para você que eu acho que o mais importante é desenvolver o hábito de tentar antecipar riscos, né? Antecipar problemas. Imaginar com os olhos da criança. O que que ela está observando, o que que ela pode alcançar, o que que ela pode entender, né? O que que ela vai poder explorar daquele ambiente, porque a criança não enxerga da mesma forma que a gente. Então, antecipar esses problemas é muito importante. Eu costumo dizer que isso vira hábito, vira rotina quando a gente faz repetidamente, né? Eu vou dar um exemplo aqui de casa, né? Eu tenho 3 filhos também, Marcel, e certa vez a gente estava. Eu sempre utilizo todas as barreiras de proteção dentro do carro, né? Então, cinto de segurança, a cadeirinha, o bebê conforto, tudo de acordo com a necessidade e com a idade, né? E a minha filha, desde de recém-nascida, anda no cadeirão, no bebê conforto, e em um determinado momento, a gente estava saindo de casa e ela começou a chorar. Eu parei o carro, não estava entendendo por quê, e aquele dia eu entendi isso, né? O cinto soltou por algum motivo, acho que enroscou na roupinha de alguma maneira. Mas ela começou a chorar não porque ela sabia desses números que a gente está falando aqui de traumas infantis. É porque ela já estava acostumada de que toda vez que ela sai de carro, ela precisa colocar o cinto de segurança. Então, olha que importante, né, para uma rotina, estabelecer uma rotina de segurança desde cedo. A criança nem sabe muitas vezes o que está acontecendo, mas ela sabe que ela tem que fazer aquilo todos os dias para se proteger de alguma forma. Então, eu acho que a atitude talvez seja a medida mais importante. E para quando a gente não consegue evitar, que infelizmente os casos acontecem, a gente também precisa que as famílias entendam a importância de saber primeiros socorros, né? Saber o que fazer em caso de necessidade. Sei que a gente saber fazer um acionamento de um serviço de socorro, né? Um serviço de emergência, 192, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, saber comunicar o que está acontecendo para as autoridades e saber reconhecer uma obstrução de vias aéreas, um engasgamento, iniciar uma reanimação cardiopulmonar, né? Tudo isso pode fazer a diferença nos primeiros minutos antes ainda do serviço de emergência chegar, né? E isso pode ser o desfecho que vai levar a vida, a morte ou a sequela dessa criança. Então, quando a gente pensa em fazer um enxoval,
faz parte desse enxoval se preparar com conhecimento, né, com atitudes seguras para essa criança. Não, perfeito. E o seu exemplo vai muito ao encontro que conversamos aqui há pouco, né? Do exemplo que fica para a criança, né? A criança tinha o exemplo de ter que colocar o cinto e, obviamente, sinalizou da forma dela, né, da maneira dela, que algo estava errado para chamar a atenção do cuidador. Muito legal esse relato. E como o papo está muito bom, a gente está avançando aqui na nossa conversa. Eu sei que a gente tem pano para conversar, fazer vários programas e iremos fazer vários programas, né? Já queria renovar esse convite aí para nossa audiência, mas dando meio que números finais para esse primeiro episódio do nosso podcast, eu queria perguntar para o colega José Carlos que tema que ele acredita que toda a família deveria acompanhar nesses próximos programas que a gente vai realizar aqui juntamente com a Goiânia FM. Olha, o tema da criança segura. Na verdade é esse, né? Nós não temos nenhum mais nem menos, né? Nós temos maiores causas de óbitos, né? De mortes de crianças e adolescentes, maiores causas de internações hospitalares, né? Mas, na verdade, tudo precisa nos chamar atenção e a gente vai, né, Marcel? A gente fez já aí uma programação intensa, né, de programas que certamente a gente vai conseguir fazer. Vamos estar chamando aqui o pessoal do Imetro, né, que vai estar conosco e com outras organizações fazendo uma campanha importante aí contra para prevenção, né, de intoxicação por pilha botão, por exemplo, né, aqueles ímãs também que estão em muitos brinquedos e tudo mais, que causam danos muito sérios, né, para o corpo da criança, a criança pequena. Nós temos um número importante de sufocações, né, que levam ao óbito aí, né, nos primeiros meses e anos de vida. Nós temos os afogamentos, como já foi destacado aqui pela doutora Simone. Um tema que a gente não trouxe aqui, mas continua bastante presente, é a questão dos acidentes de trânsito, né? Mudou um pouco, inclusive o nosso estudo apresenta isso, o estudo que a gente está lançando hoje traz isso, né? Mudou um pouco o tipo, né, de acidente, né? Passou mais de ser mais como pedestres, menos como pedestre e mais como ocupantes de bicicletas e motocicletas, mas continua sendo grave. O carro continua sendo, né, nos sinistros de trânsito, o maior causador de mortes ainda. Então, eu diria que tudo aqui para pensarmos crianças e adolescentes seguros, porque aqui é, né, até 14 anos. Nós estamos falando aqui, inclusive, tem vários tipos de acidentes, né? Muitos deles, inclusive, eu diria assim, que 50% ou mais, que é, inclusive, né, já da criança um pouco mais velha e na adolescência e pré-adolescência. Que a gente, né, ao mesmo tempo que vai ficando feliz, né, com a maior autonomia da criança, do adolescente, enfim, tem que lembrar que eles ainda não estão completamente com os armamentos de proteção, né, instalados no corpo, ainda estão aprendendo, né, a conviver no social. Então é muito importante, eu diria, é muito importante tudo, né? Preste atenção em tudo. A gente está preparando aqui vários programas com outros convidados externos, inclusive, porque as aldeias infantis SOS, assim como Criança Segura antigamente também, nós reconhecemos muitos parceiros com expertise em muitos assuntos que a gente vai tratar aqui. E a gente vai trazê-los, vai trazê-las, né? Justamente para a gente poder ter informação qualificada, prevenção e, como disse o doutor Antônio, o que fazer e até mais uma coisa, o que não fazer às vezes, que é tão importante quanto o que fazer rapidamente, né? Então, eu diria prestar atenção em tudo, porque a gente está preparando aqui, inclusive a doutora Simone e o doutor Antônio estão nos ajudando aí nessa preparação, né? Fora os episódios que participarão, no sentido da gente ter assuntos que interessam, né? Assuntos que vão fazer diferença lá num melhor cuidado. Então, né, convidar as pessoas que escutem, né, que possam, inclusive, depois nos dar os feedbacks, né, na rádio, nas nossas redes sociais das aldeias infantis SOS, para que, inclusive, a gente faça melhor, né, faça outros programas, inclusive aprofundando outros temas que, eventualmente, na primeira edição, na primeira série, né, de episódios, a gente vá, eventualmente, não faça, né? Mas eu diria que é tudo, sabe? Não tem nem mais nem menos, porque tudo que estão dos dados que a gente vai trazer nos programas remetem a situações que levam a hospitalizações e a mortes. O que vai diferir é o número. Mas, como disse a doutora Simone, qualquer vida, né,
tem sua importância. Portanto, qualquer acidente evitável tem sua importância. Marcelo, se você me permite, rapidamente, eu acho Um que minuto, doutora, para não te cortar abruptamente. 1 minuto, menos que 1 minuto. Eu espero que a gente tenha atiçado a curiosidade dos nossos ouvintes. Então, enquanto eles aguardam os outros episódios dessa série, eles também podem visitar o site do Instituto Bem Cuidar das Aldeias Infantis, onde está todo o legado lá da Criança Segura. Tem um monte de material, videoaula, panfletos, tem manuais. Então, eu acho que se vocês quiserem começar a tomar mais posse de todas essas atitudes que salvam vidas mesmo, fica o convite. Obrigada. Obrigado, doutora Simone. Então, vou agradecer, doutor Antônio, pela sua participação. Com certeza teremos outros episódios aí com a sua presença para explorar mais esse tema. E para você que está nos acompanhando aqui na Rádio Goiânia FM, não só o site do Instituto Bem Cuidar, que a doutora Simone falou, você vai poder reprisar e assistir quantas vezes for necessário toda a nossa série de podcasts no canal da Aldeias Infantis SOS no YouTube, Aldeias Infantis SOS BR. Você pode procurar lá e assistir toda a programação. E na próxima semana tem mais informações aí sobre prevenção e cuidado para ajudar a proteger as crianças e adolescentes. Muito obrigado aos três por essa participação e nos vemos aí no nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos e obrigado. Hoje ficamos por aqui, mas o podcast Criança Segura continua. Se você quiser rever esse episódio ou ouvir os anteriores, todos estão disponíveis no canal da Aldeias Infantis SOS no YouTube em @Aldeias Infantis SOS BR. Na próxima semana tem mais informação, prevenção e cuidado para ajudar a proteger crianças e adolescentes. Uma boa semana e até lá!